Exatamente. Então fala mais de Corinthians e Cruzeiro. O que mais o torcedor tem que anotar para esse final de semana, meu caro Luiz Fabiani? Quem tiver precisando de ingresso, pode esquecer, tá? Esgotados, teremos 45 mil na Neoquímica Arena. Já esperado. Não vai ser recorde de público, tá? Porque quando tem torcida visitante, algumas cadeiras são desapropriadas para divisão entre as torcidas. Então, para evitar conflitos e esse tipo de coisa, então não teremos recorde de público. Daqui em diante, isso só vai ocorrer em clássicos, sempre com torcida única. O atual recorde de público da Neoquímica Arena foi a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras nesse ano, 48.200 pessoas presentes. E ainda sobre público, teremos um impacto grande nas arquibancadas, tá? A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, foi punida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com uma proibição de entrada aos estádios até o final de 2026. A organizada e a diretoria do Corinthians receberam essa notícia com indignação e pretendem, inclusive, recorrer à decisão antes do domingo ao Ministério Público. Tudo isso por conta de um conflito entre corintianos e são paulinos fora do estádio no dia 20 de novembro, durante o último majestoso dessa temporada, vencido pelo Corinthians pelo placar de 3-1. Então, fora dos campos, nas arquibancadas, o Corinthians vai ter um baque grande. Eu sou associado a Gaviões da Fiel, posso ir no jogo? Claro que pode. Só não pode usar sua camisa da organizada, não pode usar faixas da organizada e portar instrumentos da organizada. Eu fui em todos os jogos do Corinthians como mandante nessa temporada, muitos deles sem a presença dos organizados, porque essa proibição ficou vigente de março a outubro. E, cara, o impacto é muito grande na atmosfera e no ambiente do estádio. O Corinthians ainda assim promete uma grande festa. Teremos fogos na entrada das equipes, como já é habitual no estádio, mas dessa vez sem tanto impacto das torcidas organizadas. Além disso, Miliose, arbitragem confirmada, tá? Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, vai comandar o apito no jogo. Daronco foi na ida. Vou ser bem sincero, tá? Eu não gostei da arbitragem do Daronco, principalmente no segundo tempo. O Corinthians estava tentando prender o jogo, acho que ele foi muito complacente com algumas das faltas sofridas pelo Corinthians. O jogo ficou picado, dos 25 do segundo tempo em diante, praticamente não houve jogo, tá? Então, importante essa troca na arbitragem. Quem será que apita a final, hein? Os dois jogos da final, os escolhidos da CBF. A gente tinha esse debate no Paulista, e a escolha foi o Candançan, né? Candançan, que é da Federação Paulista. Você tem os dois da semifinal? Eu vou puxar aqui o do Fluminense e Vasco. Porque a gente pode traçar um caminho, assim, de quem pode ser, de quem podem ser os árbitros da final já. O Wilton Pereira Sampaio. Bem a cara, Wilton e Daronco, né? O Klaus. Não, se bem que o Klaus é Federação Paulista, né? Eu tinha... Não poderia fazer a final. Eu tinha pensado com o Pretzel aqui um dia do Klein ser um possível árbitro pra final. É uma possibilidade. Sim. Não pode ser da Federação do Rio e não pode ser paulista ou mineiro, né, depender de quem for pra final, né? Em Minas Gerais, ultimamente, tem vários árbitros, né? O Marcelo de Lima Henrique, acho um que deles. foi um bom ano do Rafael Klein. Sim. Acho que pode ser o... Davi Lacerda, não? Davi Lacerda é um bom nome também. O cara mais jovem, né? Bom, mas tem chão. Muita calma. Temos chão até a grande Foi final. o Wilton Pereira Sampaio no jogo de ida, o Miliose? Não, na volta, né? O Wilton Pereira Sampaio tá escalado pra volta. Eu tô puxando aqui o do jogo de ida. Aliás, vitória grande do Vasco, tá? Acho que tava todo mundo apostando numa vitória fácil do Fluminense. Eu mesmo tava nesse sentido, ô Miliose. Mas foi um bom jogo, tá? Cara, um belo jogo. Assim, não em termos de qualidade, construção, duas equipes jogando muita bola, mas um jogo muito ativo das clássico, duas equipes. Né? Clássico, pegado. E o Fluminense sai na frente, jogando mais. E no segundo tempo, cara, o Diniz consegue dar um nó ali no time do Fluminense. O Zubeldia fica perdidinho e consegue fazer 2 gols ali importantíssimos. O Pedro Cohen informa que o Klaus apitou o jogo de transmitiu o jogo de ontem. E não parei pra pensar. Mas o Klaus não poderia apitar uma eventual final na presença do Corinthians, né? Exato. Que é o que você tá projetando, né, meu caro Fabiani? Perfeito. Só pra pontuar e até discutir essa possível ausência do Yuri Alberto. Tamanho do prejuízo em termos de esquema de jogo, porque o Yuri, mesmo sendo o centroavante, o 9 do Corinthians, principalmente no jogo de ida, se movimentou demais. Ele abre espaços para que o Memphis atue. Acho que o Corinthians perde muito, trocando o Yuri por Guinegão, perde, parte tática, assim. Perde porque além da qualidade individual. O Yuri ele não jogou bem, tá? Na quarta-feira. Por mais que ele tenha dado uma assistência. Mas o Yuri é um jogador que incomoda muito a saída de bola do Cruzeiro, que é centralizada no Vijalba, que não vai jogar, mas ele foi responsável por perseguir o Vijalba o jogo todo e também para empurrar o Cruzeiro para trás, porque o Cruzeiro marcava o Corinthians lá em cima. Quando o Corinthians não tinha espaço para saída curta,
era bola longa, era bola acelerada nas costas dos zagueiros. E por mais que o Fabrício Bruno seja muito rápido, é ruim você ter o Yuri fazendo facão ali, porque o time todo vai sendo empurrado para trás e o Corinthians consegue ter mais tranquilidade para jogar. Nessa característica, quem mais se aproxima é o Guinegão. O Guinegão fisicamente é muito bom, o Guinegão é um cara que pressiona, também tem essa velocidade para atacar o espaço, mas é um garoto. E mostrou personalidade na Copa do Brasil, enfim. Eu acho que ele iria de Garro, tá? Nessa hipótese. E teria um time mais responsável por controlar a posse. Mas ao mesmo tempo, ele trocando o Yuri pelo Garro, quem seria o jogador de velocidade do meio pra frente do Corinthians? Na hipótese de ter... Algo que o Corinthians não tem no elenco, né? São Não tem. pouquíssimos. O Vitinho, né? O Vitinho pode ser uma alternativa também. Não tinha considerado ele. O Vitinho entrou bem contra o Cruzeiro, É a cara vem do entrando Dorival bem. em lançar o Vitinho na... Lançar o Vitinho. O Vitinho foi o jogo jogador desse. do Dorival no Flamengo também, é o cara da confiança do técnico do Corinthians. Do meio pra frente, sendo Martínez, Maicon, Carrilho, Bidon, 4 jogadores, 1 de marcação e 3 jogadores de controle da posse, e 2 jogadores mais adiante. Imagino sim o Vitinho ganhando essa possibilidade, mas o pessoal do entorno do Yuri com quem eu conversei tá otimista, viu? Então acho que ele vai fazer uma força-tarefa pra jogar, porque logo depois tem férias, né? Então dá pra forçar. Logo depois não, tem a final ainda, né? O problema é de forçar o jogo ficar fora da final, mas imagino que pelo histórico, né, físico do Yuri, que é sempre muito elogiado, muito valorizado, não deva ser um problema não, pra que o Yuri feche o ano, mais 3 joguinhos, né? Já diria o Vitor Pereira, o Yuri Alberto é um cavalo, e é mesmo, né? Não machuca, esse ano foi Não uma é ele que exceção. compararam ao Wolverine? Foi, Foi, né? exatamente. E esse ano foi um ano fora da curva de lesão, porque ele teve uma hérnia, né, uma hérnia inguinal, ele teve uma fratura de vértebra e agora teve um problema no pubis. Então, cara, são 3 lesões sérias, tá? No caso de um jogador normal, teria acabado a temporada. O Yuri, num ano que ele não brilhou e tampouco o Corinthians, ele já tá com 20 gols, cara. Tem que valorizar, sabe? Eu acho que o Yuri tem os problemas dele, mas não é fácil você encontrar um centroavante que te entrega 20 gols por temporada e que é o principal artilheiro do clube no século. Mas e essa não é a pior temporada dele, né? Pelo Corinthians. O Yuri, ele chega em 2022 na metade e ele termina Sim. o ano com 7 gols, né? Faz 7 gols, aí 2023 por muitas vezes ele foi reserva. O Roger Guedes jogando como centroavante, ele faz 15 gols. E o Guedes saiu em agosto e foi artilheiro do Corinthians naquele ano com 22. Olha Tava isso, jogando cara. muito o Guedes naquele ano. 24 Foi o ano dele. foi o ano dele, fez 31 e nesse ano ele tá com 20. Então são 51, 58, são 73 gols com a camisa do Corinthians. Mais 7 ele se iguala com o craque Neto, hein? Olha só. Esse ano acho que vai ficar difícil pra buscar. Vai. Né? 3 joguinhos não vai rolar pro Yuri Alberto. Mas é um jogador importante. E boa notícia, então, esse sentimento inicial de que deve estar à disposição pro E jogo. talvez, se o Corinthians não for pra final e o Yuri jogar contra o Cruzeiro, talvez o último jogo dele como atleta do Corinthians. né? Tem essa possibilidade? Tem sim. O Corinthians tem plena consciência de que vai precisar vender jogadores na virada do ano. O Yuri é um ativo do clube, a Roma da Itália, que é muito o Yuri Alberto. O Corinthians quer vender caro porque tem pouco percentual. O Corinthians tem 50% e do que ele recebe, ele vai mandar 10% pro empresário do Yuri, o André Curi. Então é um acordo que é difícil o Corinthians lucrar. Qual que é a projeção do Corinthians? Não sei se você já tem isso, Fabiane, de arrecadação com venda de atletas para 2026. Para 2026 passa de 200 milhões de reais 200 no milhões. orçamento que foi elaborado. Esse orçamento ainda não foi aprovado pelos conselheiros, tá? Certo. Então ele precisa ser aprovado para que seja levado em consideração. Mas nesse ano, por exemplo, o Corinthians orçou 250 milhões em vendas e fez 80. né? Então é um déficit de 170 aí na necessidade. Mas não é só no Yuri, né, essa conta. Tem o Breno Bidon. Yuri, Breno e Guinegão. São as três bolas mais da vez cotados. pro Corinthians vender. E aí você tem outros jogadores jovens que vão ser vendidos, mas não vão ser mega vendas, que podem ser vendidos. Como aconteceu nesse ano também, né? Alguns jogadores que saíram. Os dois, o Corinthians vendeu 2 jogadores no ano. O Guilherme Biro, E o que estava Denner, emprestado, e o Denner, que nem jogou no profissional. O João Pedro Choca, por exemplo, é um jogador de seus 8, 9 milhões de euros. Mas pra ser vendido pro Ludo Goretz, né, hoje. Acho que um pouquinho mais. Não sei. Shakhtar. Pode ser, né? É desse perfil. Na Bom, França, talvez. Vai ter que se virar o Corinthians, porque mesmo com jogadores de qualidade, acho que o retrospecto de vendas e valores não indica que o Corinthians vai conseguir fazer grandes negócios. Diferentemente do Palmeiras, que faz dinheiro com uma molecada que às vezes nem vinga tanto assim no futebol europeu. O último ano de grande lucro do Corinthians com venda de atletas foi 2023, com Gabriel Moscardo, Murilo, Adson, Roger Guedes e Pedro, que foi pro Zenit. Com o Pedro foram 9 milhões de euros. O Pedro foi uma boa venda. Com o Adson foram 5 milhões de euros. O Murilo foram 12 milhões de euros. O Moscardo foram 25 milhões de euros. E o Roger Guedes foi baixinho, né? Porque aquela situação ele tinha que toda. resolver o sonho dele, né? 4 milhões de euros o Guedes. Bom, que bom que ele conseguiu realizar.